Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos ver como é que a gente calcula média, mediana e moda para dados agrupados em intervalos de classe, ok? Então vamos pegar aquele exemplo em que nós construímos o histograma, né? E tem os dados brutos aqui, né? Então eu tirei a raiz quadrada de n, vai me dar um número de classe K, e nós fizemos todo aquele procedimento, né, de calcular a amplitude total, calculamos depois a amplitude padrão, né, e aí chegamos a este histograma. Lembrando que todo gráfico e toda tabela tem que ter. Isso aqui é uma tabela, tá? Se você passar pro Word, aí toda tabela e todo gráfico tem que ter título e fonte, tá? A fonte é a que está escrita lá no material, ok? Frisando, toda tabela e todo gráfico tem que ter título e a fonte aqui embaixo, ok? Bom, quando nós calculamos média aritmética, a gente pegava, somava o conjunto de valores, dividia pelo total, ou pegava o valor e a frequência dele, quando a frequência era diferente de 1. Só que agora eu não tenho mais, os valores estão aqui dentro, eu não sei quais são os valores. Eu sei que está entre fechado em 0,5 e aberto em 2,9. Eu sei que aqui dentro eu tenho 19 valores, ok? Mas eu tenho média vou pegar o valor de x e multiplicar pela frequência f1. x2 vezes a frequência f2. Bom, preste atenção. O que a teoria manda fazer? Quando eu estou trabalhando com intervalo, que é esse caso aqui, ó, são todos intervalos de mesmo tamanho, o que a teoria diz? Eu tenho que substituir este intervalo por uma medida. E aí, qual vai ser a medida que eu vou substituir esses valores que estão aqui dentro? Vai ser pelo ponto médio do intervalo de classe. Ou seja, eu vou pegar isso mais isso, dividir por 2. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar o intervalo de classe, vou tirar a média, né, a média aritmética, tá? Então eu vou pegar 0,5 mais 2,9, vou somar e dividir por 2. Então, quando eu faço essa média aritmética dos limites, né, limite inferior mais o limite superior dividido por 2, quando eu faço a média aritmética dos limites, então esse cara aqui, ó, eu vou representar agora por 1,7, ou seja, é como se todos os valores que estão aqui dentro vai aparecer somente 1,7. Quantas vezes? 19 vezes, ok? É como se todo mundo que estivesse dentro do intervalo fosse igual a 1,7. Depois eu calculo a média aritmética dos intervalos para o segundo intervalo, dá 4,1. Calculo a média aritmética para o terceiro intervalo. Depois eu calculo a média aritmética para o último intervalo. Lembrando, tá? Que aqui, ó, como é que eu faço para calcular o ponto médio do primeiro intervalo? Vou pegar o limite inferior mais o limite superior e vou dividir por 2, ok? Feito isso, agora, esse ponto médio aqui está fazendo a função do xi. Com que frequência? 19. Então, o ponto médio do primeiro intervalo, vou multiplicar por 19. Então, vou pegar o ponto vezes a frequência, mais o ponto vezes a frequência, ok? Quando eu faço isso, ó, aqui, ó, tá aqui do lado. Eu multipliquei isso vezes isso, dá isso. Depois eu peguei isso vezes isso, dá isso. E vou fazendo para todos, ok? O somatório é 96,9. 96,9 dividido por 33 dá esse resultado aqui, ó. Olha lá. Vou pegar
96,9, vou dividir por 33, vai dar 2,9363 e por aí vai. Lembrando, isso aqui, ó, tem unidade. Qual é a unidade da variável que nós estamos trabalhando? Salários mínimos, ok? Então, isso aqui, ó, a renda média desse grupo de pessoas vai ser de 2,9, aproximadamente 2,94 salários mínimos, tá? Ok? Então, para calcular a média para dados agrupados em intervalo de classe, primeira coisa, eu tenho que achar o ponto médio de cada intervalo de classe e vou substituir o intervalo de classe pelo seu respectivo ponto médio, né? O ponto médio do intervalo. Esse ponto médio do intervalo está fazendo a função do xi. E aí é só aplicar a fórmula. Somatório para ir variando de i até k. 33 valores eu pude agrupar em quanto? Em 4, né? Então o meu i vai de 1 até 4. Vou pegar o primeiro ponto médio vezes a primeira frequência, mais o segundo ponto médio vezes a frequência F2. O terceiro ponto médio vezes a frequência F3, mais o quarto ponto médio vezes a frequência F4. Vou fazer esse somatório e vou dividir por 33. Não tem nenhum mistério, ok? E a interpretação é a mesma. Média funciona como centro de gravidade do conjunto de valores, ok? E para calcular mediana? Mediana, a gente vai ter que usar uma formulazinha, que é a fórmula de Kreuzberg, tá? Que está no material, que é essa aqui, ó. O meu x médio, né? X mediano, né? Vai ser dado por LI, que é o limite inferior da classe onde encontra-se a mediana, mais essa divisão aqui, ó, que vai ser no numerador n dividido por 2 menos a frequência anterior acumulada, a classe da mediana, dividido pela frequência simples da classe mediana, vezes o Hzinho, que é a amplitude. Vamos fazer o seguinte. Primeira coisa que a gente tem que fazer para calcular o valor mediano, usando a fórmula de Kreuzberg, é pegar o n dividir por 2, que vai dar 16,5. Ok? O segundo passo é montar a frequência acumulada. Então, aqui, ó, 19, a primeira frequência acumulada vai ser 19. Quem vai ser a segunda? Vai ser 12 mais 19, dá 31. Quem vai ser a terceira? Vai ser 1 mais 31, dá 32. E quem vai ser a última? 1 mais 32 vai ser 33. Ok? Repare se eu botar aqui, ó, colocar esse somatório aqui, ó. Repare, isso aqui tem que estar abaixo disso aqui. Ok? Bom, agora, presta atenção para vocês identificarem quem é quem aqui. Eu vou procurar nesta frequência acumulada, ok? Eu vou procurar aqui, aonde eu tenho maior ou igual a 16,5. Aonde eu tenho maior ou igual a 16,5? Tá aqui, ó. Tá logo de primeira. Então, aqui eu já separei quem vai ser o meu limite. Significa que quando eu faço isso aqui, ó, eu sei que aqui neste intervalo vai estar o meu valor mediano. Ok? Então aqui já é o limite inferior. Ok? Já, quem é a frequência anterior acumulada? Tem alguém anterior a 19? Não, então a frequência anterior acumulada é 0, tá? Se o 16,5 estivesse... Se aqui fosse 16, vamos supor que aqui fosse 16. Não interessa que é 31, mas eu vou procurar onde eu tenho a frequência acumulada maior ou igual a 16,5. Então estaria aqui. Aí eu teria a frequência anterior acumulada, ok? No nosso caso, a gente está aqui, ó. Então, o meu limite inferior da classe da mediana é 0,5,
mais 16 dividido 33 dividido por 2 dá 16,5 menos a frequência anterior acumulada. A frequência acumulada. Tem frequência acumulada anterior a essa? Não, então é 0. Vezes a minha amplitude padrão, que é 2,4. 2,4 é essa distância aqui, ó, largura das barras, que são iguais para todas as barras, ok? Por isso que é chamada de padrão. Então, fazendo essas continhas aqui, ó, e dividindo, né, isso aqui, ó, dividido pela frequência. Quem é a frequência simples? Frequência simples da classe onde está a minha mediana. Tá aqui, ó. Tá dividindo isto aqui por 19, ok? Como tá ali na fórmula, isso vai dar 2,58. Então, abaixo de 2,58 eu vou ter 50% do meu conjunto de valores e acima de 2,58 eu vou ter os outros 50% dos meus valores, ok? E o meu valor modal? O meu valor modal é o valor de maior frequência. Aonde eu tenho maior frequência no meu conjunto de valores? Também está aqui, ó, não tem problema algum. Não tem problema algum eu ter o meu valor modal junto com o meu valor mediano. Não tem nenhum problema, tá? Bom, a fórmula que a gente vai usar também proposta por Kruzberg é essa aqui. X modal, aqui, ó, não é MD não, tá? É MO, ó, passei aqui, ó, erro para vocês. MO. Vamos ver se ele vai atualizar. Atualizou. Então, o meu valor modal vai ser dado pelo limite inferior da classe onde está a moda. Então, a moda é a maior frequência, então está aqui. Então, aqui é o meu limite inferior. Quem vai ser mais? Quem vai ser D1? D1 é a diferença da classe modal e a classe anterior. Tem a classe anterior à classe modal? Não, é 0, ok? Se a minha moda estivesse aqui, a classe anterior seria 19, mas como não tem, é 0, tudo bem? Então, a diferença 19 menos 0, 19, olha lá, 19 menos 0, 19. Isso tudo dividido por D1, que vai ser 19 de novo, mais D2, que é a diferença da classe modal e a classe imediatamente posterior. Então, vai ser 19 menos 12, ok? Então, vai ser 19 menos 12. Não deu certo. 19 menos 12 vai dar 7. Ok? Então, olhando aqui pela fórmula aqui, ó, 19 menos 0, que é o D1, mais 19 menos 12, que é o D2, isso tudo multiplicado, né, aqui, ó, multiplicado por 2,4, que vai dar, fazendo as continhas, 2,25, tá? Então, a minha média, mediana e moda são esses valores aqui. Lembrando que tem unidade. Então, média, o valor do salário, ali é renda, né? Renda média, 2,94 salários mínimos. A renda mediana, 2,58. E a renda modal, 2,25 salários mínimos, ok? Lembrando que o histograma é isso aqui, você pode até colocar os valores aqui, mas normalmente a gente costuma deixar assim mesmo, tá? Indicar assim. Como é que eu vou interpretar isso? Eu vou interpretar o seguinte: se eu substituir cada valor, dessezinho aqui, ó, que é o xi, por 2,94 e somar todo mundo, né, e somar 2,94, né, até aqui, vai ser a mesma coisa que eu somasse tudo isso aqui, ó.
tá? É como se eu substituísse cada valor desse aqui por quanto? 2,94, tá? Tudo bem? Mediana. Então, mediana é abaixo desse valor eu vou ter 50% e acima desse valor eu vou ter os outros 50% dos valores. E o valor de maior frequência, frequência de salários mínimos vai ser 2,25, ok? Bom, tem o exercício 38 lá do nosso material que diz o seguinte: dada a distribuição abaixo, determina a idade média, mediana e moda. Só que o seguinte, repare que aqui, ó, tem uma armadilha. Tem uma armadilhazinha que vocês têm que tomar cuidado. Tá? Tem que tomar muito cuidado. Qual o cuidado? Repare que isso aqui, ó, se você for montar um histograma, tá? Olha o que vai acontecer se eu montar um histograma aqui, ó. Repara, de 0 até 4. Depois ele dá um salto, literalmente ele dá um salto e vai de 5 a 9. Depois de 9 a 10. De 10 a 14, depois de 15 a 19, depois de 24 a 29. Repara que ele está dando um salto de quanto aqui, ó? De 1 para todos. Ok? Se eu juntar isso aqui, eu vou estar cometendo um erro. Olha o erro que eu vou estar cometendo. Olha lá, 0,4, né, de 0 até 4. Aí eu estou juntando de 4, ele indo de 5 a 9. Repara que ele está terminando em 4, depois ele vai para 5. Tem um salto aqui de 1 aqui, tem um salto de 1 aqui, tem um salto de 1 aqui, tem um salto de 1 aqui. Salto de 1 para todos. Né? Quando isso acontece, assim é melhor de visualizar, ó, tem um salto de 1 aqui, tem um salto de 1 aqui, tem um salto de 1 aqui, tem um salto de 1 aqui. Lembra quando nós montamos o histograma? O limite superior da classe anterior é o limite inferior da classe seguinte. Nesse caso aqui não é. Como é que eu faço para contornar essa situação? Né, em que essa diferença aqui, ó, é igual para todos, que é igual a 1. Como é que eu faço isso? A diferença é igual a 1, ó, daqui para cá a diferença é igual a 1, daqui para cá a diferença é igual a 1, daqui para cá a diferença é igual a 1 e daqui para cá a diferença é igual a 1. Eu vou pegar essa diferença, dividir por 2, sempre. Se fosse aqui, ó, 0,1, eu iria dividir 0,1 por 2. Feito isso, o que eu vou fazer agora? Tá vendo isso aqui, ó? No limite inferior, eu vou subtrair menos 0,5. E no limite superior, eu vou somar 0,5. Fazendo isso, o que acontece? Vai dar isso aqui, ó. 0 menos 0,5 vai dar menos 0,5. 4 mais 0,5 vai dar 4,5. Quando eu fizer o de baixo... Aqui, ó, quando eu for subtrair menos meio aqui, ó, vai ficar 5 menos 0,5 vai dar 4,5. Lembra que deu 4,5 lá em cima? Aqui eu vou subtrair sempre meio e aqui eu vou somar sempre meio. Então, vai ficar assim, ó, menos 0,5, 4,5. 4,5, 9,5, 9,5, 14,5, 14,5, 19,5, 19,5, 24,5. Agora ficou da maneira correta, ficou assim, ó, sem dar salto, ó lá. O limite superior da classe anterior é o limite inferior da classe seguinte. Agora está correto. Agora a gente pode calcular média, mediana e moda.
Principalmente vai dar problema na mediana e na moda. Para média não vai dar não, mas a gente faz assim mesmo, tá? Para o cálculo da média. Lembrando, todo mundo aqui, ó, eu vou subtrair meio e todo mundo aqui, ó, eu vou somar meio. Então aqui vai ficar 4,5, aqui 9,5, 14,5, 19,5, 24,5. Olha lá, foi o que eu fiz. E aqui, ó, eu vou subtrair meio, então fica 0 menos 0,5 menos 0,5. 4, né, 5 menos 0,5, 4,5. 10 menos 0,5, 9,5. 15 menos 0,5, 14,5. 20 menos 0,5, 19,5, ok? Mais uma vez, eu vou pegar no limite inferior, eu vou subtrair 0,5 e no limite superior, eu vou somar 0,5, ok? Bom, feito isso, mais uma vez, eu tenho o limite inferior e o limite superior, tá? Eu não posso pegar um intervalo, multiplicar pela frequência, para calcular a média. O que eu faço? Acho o ponto médio de cada intervalo, e esse ponto médio vai receber o peso dessa frequência aqui. É como se aqui dentro eu tivesse 5 valores 2. É como se aqui dentro tivesse 7, né? O 7 vai aparecer 25 vezes e assim por diante. Para calcular a média, eu vou pegar o ponto médio e multiplicar pela frequência. É o que eu estou fazendo aqui do lado, ó. Estou pegando isso vezes isso, depois eu vou pegar isso vezes isso e até o final, olha lá. Estou pegando esse cara vezes esse. Isso vai dar 1.250. 1.250 eu vou dividir por quanto? Eu vou dividir por 100, não é isso que é média? Média, né, o somatório do conjunto de valores dividido pelo total de observações. Então, quando eu faço isso, isso vai dar 12,50. Ok? Ele não botou qual é a unidade. É comum, tá? A gente colocar, escrever assim, ó, UND. Quando a gente não sabe a unidade, a gente bota 12,5 unidades, tá? Quando ele não informa a unidade, a gente costuma botar 12,50 entre parênteses UND. A abreviação de unidade. A gente coloca assim, ok? Para calcular meu valor mediano, eu vou usar a fórmula de Kruseberg. O que eu faço? Pego o meu N, divido por 2, deu 50. Vou montar a frequência acumulada. Então, como é que eu monto a frequência acumulada? A primeira eu repito. Depois, a segunda, eu vou somar 25 com mais 5, que dá 30. A terceira, 35 com mais 30, dá 65. A quarta, 25 com mais 65, dá 90. E a última, 10 mais 90, que vai dar 100. Tem minha frequência acumulada. Vou procurar na frequência acumulada aonde tem maior ou igual a 50, que está aqui, ó. Ok? Olha lá, marquei aonde tem maior ou igual a 50. Professor, e se porventura aqui fosse cravado 50? Entraria, porque eu disse que tem que ser maior ou igual a 50. E se aqui fosse 49? Se aqui fosse 49, eu teria que vir para cá. É maior ou igual a 50. Ok? Bom, com isso eu já sei quem é o meu limite inferior. Já sei quem é a frequência anterior acumulada. Já sei quem é a frequência simples da classe mediana. E aí é só substituir na fórmula, como eu fiz aqui, ó. O limite inferior, 9,5, mais
50 menos a frequência anterior acumulada, que é 30, vezes 5, que é meu H, né? Tá indo de 5 em 5 aqui. Isso tudo eu vou dividir, né? Eu vou dividir só isto aqui. Vocês erram que vocês botam esse sinal aqui, ó, essa divisão. Tem gente que divide tudo, até isso aqui, pela frequência simples da classe mediana, e aí erra. É só essa parte aqui que você vai dividir pela frequência simples da classe mediana, que é 35, como está aqui na fórmula. Isso vai dar 12,36 unidades. Ok? E o meu valor modal, né? O valor de maior frequência para os dados agrupados em intervalo de classe. Eu vou usar a fórmula de Kreuzberg mais uma vez. Quem é o meu limite inferior, né? Como é que eu identifico? Onde tem a maior frequência simples. Está aqui também, ó. Vou botar como vermelho. Maior frequência simples, ó. Onde tem maior frequência aqui, ó, é o 35. Então, o meu valor modal está dentro desse intervalo. Então, eu já sei quem é o meu limite inferior da classe onde está a mediana. Já sei que vale 9,5. Eu estou aqui. Quem é D1? É a diferença de 35 menos 25. Quem é D2? É a diferença da classe modal e a classe imediatamente posterior. Então, vai ser 35 menos 25, que vai dar 10 também. Então, vai ficar 9,5 mais 10, dividido por 10, mais 10, entre parênteses, isso tudo multiplicado por 5. Quando eu faço essa conta, isso vai dar cravado 12 unidades. Tá? Repare que a média, a mediana e a moda estão tudo aqui, ó, bem coladinha, demonstrando que é bem plausível, né, a gente dizer que praticamente eu tenho uma simetria aqui, ó, né? Eu tenho praticamente uma simetria nesse conjunto de valores, nessa representação aqui desse histograma, ok? Corroborando, ó, 12,50, 12,36 e 12, né? Estão muito próximos, né? Bem coladinho aqui, ó. Então, o desenho corrobora com os cálculos, ok? Bom, senhoras e senhores, então a gente fecha mais uma vez esses exemplos, tá? Lá do nosso material. Lembrando, quando você for fazer uma análise, tá? Faz aquilo que te chama mais atenção, coloca em tanto o valor absoluto quanto a porcentagem. Repare, se eu juntar esses três aqui, ó, vai dar praticamente quase 90% dos valores vão estar entre 4,5 e 19,5, tá? E aí você pode complementar com a sua análise, falando os valores valores da média, da mediana e da moda, ok? Bom, um abraço e agora fazer exercícios, tá ok?